Oi pessoal, meu nome é Gabriela, sou professora de matemática na Escola Sueli Maria Cação Ambil Batista, aqui de Indaiatuba. Hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho de função do segundo grau, ou também chamada de função quadrática. Para a nossa aula de hoje, nós vamos ver a seguinte habilidade: compreender a construção do gráfico de funções do segundo grau como expressão de proporcionalidade entre uma grandeza e o quadrado da outra, sabendo caracterizar os intervalos de crescimento e decrescimento, os sinais da função e os valores extremos, pontos de máximo ou de mínimo. Dentro dessa aula, o meu objetivo é identificar ou construir, ler e interpretar uma função quadrática, identificar o sinal, o crescimento, o conjunto imagem e as raízes de uma função e utilizar os conhecimentos de função quadrática na construção e argumentação no nosso dia a dia, tá? Para isso, nós iremos visualizar agora aonde nós podemos aplicar a função quadrática dentro do nosso conteúdo. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de aplicabilidade de uma função do segundo grau. Dentro desses exemplos, nós podemos ver aqui que eu tenho na astronomia, na física, nas pontes, faróis de automóveis, antenas parabólicas, lançamentos de projéteis e no esporte. Esses são algumas das aplicabilidades da função do segundo grau no nosso dia a dia. A partir de agora, nós vamos entrar um pouquinho no conceito de função e vamos aprender a trabalhar com esta função. Para isso, nós temos aqui a definição de uma função quadrática, tá? Dentro de uma função do segundo grau, vocês vão ver que ela é dos reais em os reais, chamada de função quadrática. Por que chamada de função quadrática? Porque o maior expoente dentro dessa função é o número 2. Então, eu tenho por obrigatoriedade ter esse número 2 como expoente, senão ela perde a sua característica de função quadrática. Dentro dessa função quadrática, eu tenho 3 coeficientes: o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Quando eu tenho os 3 coeficientes, eu estou falando de uma função quadrática completa, tá? Quando falta ou o coeficiente B ou o coeficiente C, eu estou falando de uma função incompleta. O único coeficiente dentro de uma função quadrática que não pode faltar é o coeficiente A. E vocês vão observar que ele vai vir sempre acompanhado do x ao quadrado. Por que ele tem que vir acompanhado do x ao quadrado? Para identificar que eu estou falando de uma função do segundo grau, tá? Quando eu trabalho uma função do segundo grau, eu também vou ver uma coisa muito importante relacionada ao coeficiente A. O que é essa coisa muito importante? É a minha concavidade. É através do coeficiente A que eu vou indicar se a minha concavidade ela vai estar voltada para cima ou se a minha concavidade vai estar voltada para baixo. Como que eu vou identificar isso? Se o meu coeficiente A for um número positivo, ou seja, se ele for um número maior do que 0, eu vou ter uma concavidade voltada para cima. O que eu estou querendo dizer com concavidade? É essa abertura que eu tenho aqui, ela vai estar voltada para cima, toda vez que o meu A for um número positivo. Agora, se eu trabalhar com o A sendo um número negativo, o que vai acontecer com a minha parábola? Ela vai ter a concavidade voltada para baixo, ou seja, a abertura aí da minha parábola, ela vai ser para baixo. Independente desse meu número ser um número
inteiro, ser um número fracionário ou ser um número decimal. O que vai importar nesse caso? É se ele é negativo. Então, toda vez que ele for negativo, eu vou ter essa concavidade para baixo. Esse é um dos elementos de identificação e construção para o gráfico de uma função do segundo grau, tá? Eu tenho outros elementos que vão me ajudar a construir um gráfico? Tenho. E nós vamos ver agora o segundo elemento. Quando eu trabalho uma função do segundo grau, nós vimos que nós temos três coeficientes. O coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O A, ele indica a minha concavidade, né? Se ela está voltada para cima ou ela está voltada para baixo. Já o coeficiente B, ele vai indicar se a minha função ela está crescendo ou decrescendo. Aqui no caso, quando eu tenho um B maior do que zero, eu vou observar que o meu eixo Y, né, onde intersecta o meu eixo Y, vai ser sempre crescente. Então, eu vou ver aqui, ó, na minha função. Eu tenho a intersecção aqui no meu eixo Y e eu vou observar que é dentro do meu ponto crescente, ou seja, a minha parábola ela está crescendo. Mesma coisa acontece onde eu tenho a intersecção com o meu eixo Y. Novamente, a minha parábola ela está no sentido crescente. Não importa se eu tenho uma concavidade voltada para cima ou eu tenho uma concavidade voltada para baixo. Ela sempre vai cruzar ou intersectar o meu eixo Y no ponto crescente. Agora, se o meu B ele for menor do que zero, o que vai acontecer? O meu ponto, né, de intersecção no meu eixo Y vai estar no sentido decrescente. Independente, novamente, da minha função ter a concavidade voltada para baixo ou ter a concavidade voltada para cima, como vocês podem observar aqui no gráfico. Então, ele intersecta aqui meu eixo Y no ponto decrescente, ou seja, olha a minha curva aqui da parábola, ela está decrescendo. Mesma coisa acontece aqui nesse outro gráfico. Eu tenho um ponto no meu eixo Y, interseccionando aí, voltada aí para o meu ponto decrescente e tem um decrescimento desta função. Agora nós iremos falar quando eu não tenho coeficiente B. Eu estou falando de uma função incompleta. Toda vez que eu não tiver o coeficiente B, esse meu coeficiente ele vai ser igual a zero. Quando eu tenho o coeficiente B igual a zero, ele vai interseccionar diretamente no meu eixo Y. Eu não vou ter nenhuma parábola crescente e nem decrescente. Ela vai estar perfeitamente localizada no vértice desta minha parábola. Agora, nós já falamos do coeficiente A, nós falamos do coeficiente B, agora falta falar do coeficiente C. Quando eu trabalho este coeficiente, eu descubro qual é o ponto exato aonde a minha parábola intersecciona meu eixo Y. Lembrando que o eixo Y, ele é também chamado de ordenada. Então, vocês podem ouvir das duas fórmulas, ou eixo Y ou ordenada. Então, esse ponto C é onde intersecciona o meu eixo Y, ou seja, é onde corta o meu eixo Y dentro desse meu gráfico como um exemplo, tá? Descobrido, né? Vamos dizer assim, vocês conseguindo identificar qual é o meu coeficiente A, qual é a função dele, qual é o coeficiente B, a sua função, e o coeficiente C, vocês já conseguem ter um pequeno esboço de como se forma um gráfico de uma função quadrática.
Mas nós precisamos ainda trabalhar alguns pontos importantes. Um desses pontos são as raízes da minha função. Para que eu consiga descobrir exatamente quais são essas raízes, eu preciso aplicar a fórmula de Bhaskara. Como que é essa fórmula de Bhaskara? Para que a gente consiga desenvolver. Então, primeiro, eu vou pegar a função dada, vou identificar os seus coeficientes. Depois de identificado quais são os coeficientes, eu vou aplicar as duas fórmulas. Primeiramente, eu vou aplicar a fórmula do delta, que é igual a B ao quadrado menos 4AC. Descubro o valor deste meu delta e depois eu acho qual é o valor do x, que é denominado x1 e x2. Para x1, eu vou ter menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, e para o x2, eu vou ter menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Identifiquei essas raízes, eu sei exatamente aonde a minha função vai cortar no eixo x, tá? Então, eu consigo identificar. Para isso, nós temos algumas características primordiais para conseguir descobrir aonde ela vai interseccionar nesse eixo x. A primeira delas é quando eu tenho meu delta maior do que zero. Toda vez que eu tiver um delta maior do que zero, eu consigo identificar que a minha parábola ela vai cortar o eixo x em dois pontos. Então, o x uma linha e o x duas linhas vão ser números diferentes. Independente da minha concavidade estar voltada para cima ou a minha concavidade estar voltada para baixo. Então, nesse primeiro gráfico, nós conseguimos observar que a minha parábola vai interseccionar aí meu eixo x em dois pontos e que esses pontos eles são números distintos. Então, eu tenho um valor aqui para o meu x1 e um valor aqui para o meu x2. Mesmo tendo essa parábola, sua concavidade voltada para cima. O mesmo acontece no meu outro gráfico, onde eu tenho uma concavidade para baixo e aqui, no caso, ela corta dois pontos distintos também. Então, toda vez em que o meu delta ele for maior do que zero, ou seja, um número positivo, ele sempre vai interseccionar o meu eixo x em dois pontos distintos. Agora, se eu tiver um delta igual a zero, o que vai acontecer com a minha parábola? Ela vai tocar num único ponto referente ao eixo x. Eu não vou ter a intersecção de mais pontos, ou seja, o meu gráfico ele vai interseccionar aqui em um único ponto, independente novamente da concavidade estar voltada para cima ou a concavidade estar voltada para baixo. Meu último ponto com relação à intersecção de eixos é quando eu tenho um delta menor do que zero, ou seja, um delta negativo. Toda vez que eu tiver um delta negativo, a minha parábola não irá interseccionar o eixo x. Então, vocês podem observar aqui que ela não toca em nenhum ponto do meu eixo x. Eu não vou ter esse contato da parábola aí com o meu eixo. Então, nós vimos já algumas características principais aí da parábola. Quando eu trabalho uma função do segundo grau, um outro ponto importante que nós temos é o meu vértice. O vértice irá indicar qual é o eixo de simetria dessa minha parábola. Ou seja, o vértice ele divide a minha parábola em duas partes iguais, né? Para que eu consiga identificar qual é esse meu vértice da parábola, eu
vou ter que aplicar esta fórmula aqui, tá? Então, menos B sobre 2A seria o meu valor representativo para x, e menos delta sobre 4A seria o meu valor representante para y. A intersecção desses dois pontos forma o meu vértice. Então, olha, aqui eu tenho uma representação de um gráfico com relação aos vértices. Então, eu tenho o ponto menos b sobre 2a, que representa o valor para x, e menos delta sobre 4a, que representa o valor com relação a y. A intersecção desses dois pontos forma o meu vértice. Qual é a função do vértice? O que ele representa dentro da minha parábola? O eixo de simetria, ou seja, onde divide a minha parábola em duas partes iguais e idênticas, tá? Esse é um ponto muito importante dentro do meu gráfico, porque através dele eu posso verificar se eu tenho um valor de máximo ou se eu tenho um valor de mínimo dentro da minha função, tá? Então, o que acontece? Se o meu A for maior do que zero, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima. Quando eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima, eu tenho um valor de mínimo, ou seja, um ponto de mínimo. Vamos ver no exemplo. Quando eu trabalho essa concavidade voltada para cima, o meu vértice ele vai indicar o ponto de mínimo. O que quer dizer esse ponto de mínimo? O menor número que essa função pode atingir dentro do meu representante eixo y. Então, eu vou ter aqui todos os valores para o eixo y e esse vai ser o meu menor ponto, tá? Dentro da minha parábola. Já quando eu trabalho o meu A sendo menor do que zero, eu vou ter um valor de máximo, ou seja, um ponto de máximo. Ele vai me indicar qual é vamos dizer assim, o maior valor que a minha parábola ela pode atingir com relação ao meu eixo y. Então, toda vez que eu trabalhar vértice, eu vou estar relacionando valor de máximo, valor de mínimo e também vou estar relacionando o coeficiente A. Então, ele tem uma função primordial neste caso, que é indicar se o meu ponto vai ser de máximo ou se o meu ponto vai ser de mínimo. Vamos trabalhar um exemplo aqui. Se eu for trabalhar dentro do esporte e falar de um arremesso de basquete, eu vou estar falando de um ponto de máximo, ou seja, qual é a maior altura que a minha bola pode atingir, tá? Então, eu vou ter como exemplo um valor de ponto de máximo, aonde o meu A ele é menor do que zero e eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Quando nós trabalhamos todos esses valores de máximo e de mínimo, eu consigo, através dele, fazer a construção do meu gráfico. Então, quando nós vamos trabalhar gráfico, nós temos que fazer uma retomada de tudo que nós abordamos já anteriormente. Concavidade, raízes, vértice, valor de máximo e de mínimo. Eu preciso ter bem claro todos esses passos a passos para construir o meu gráfico. Isso vai facilitar vocês a construírem. Então, o que eu tenho primeiro? Encontrar as raízes da função que determinará onde a parábola cruzará o eixo x. Então, o que eu vou fazer nesse momento? A fórmula de Bhaskara. Achar o delta, achar o valor de x1, o valor de x2. E guardo eles e já marco no meu eixo x aonde ele vai interseccionar. Terminei de resolver, de identificar quanto vale o meu x1, quanto vale o meu x2, eu irei para o segundo passo, que é observar o coeficiente c, para determinar onde a parábola cruzará o meu eixo y.
Então, eu vou lá na minha função e vou observar. Eu tenho o coeficiente C? Se eu tiver, vou olhar qual é o número e esse será o ponto que cruzará o meu eixo Y. Se eu não tiver o coeficiente C, o que eu sei? Que ela não vai interseccionar este eixo. Então, ele vai me nortear aonde eu tenho a intersecção com o eixo Y. Feito isso, eu vou para o próximo passo. Eu vou observar o meu coeficiente A para identificar qual é a concavidade. Se eu vou ter uma concavidade voltada para cima ou se eu tenho uma concavidade voltada para baixo. Feito isso, eu já tenho um pequeno esboço de como ficará o meu gráfico. E por último, eu vou determinar o vértice. Por quê? Porque através do meu vértice eu sei o eixo de simetria da minha parábola e consigo identificar se eu tenho um valor de máximo ou um valor de mínimo. Identificado todos esses pontos, para que nós possamos traçar o gráfico, eu tenho que apenas unir os pontos que nós identificamos ou os valores que nós identificamos. Identificado todos os pontos, eu consigo esboçar o meu gráfico, né? Eu consigo identificar os valores principais para a construção. Agora nós iremos treinar um pouquinho de tudo o que nós abordamos. Para isso, eu trouxe um exemplo para vocês, né? Um exercício. Ele diz assim: a trajetória da bola em um chute a gol descreve uma parábola. Supondo que sua altura h em metros, t segundos após o chute, seja dado por h igual a menos t ao quadrado mais 6t. Responda. Letra A. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Letra B. Qual é a altura máxima atingida pela bola? Para nós resolvermos esse exercício, o que eu aconselho a vocês? Primeiramente, fazer uma coleta de dados. Então, eu vou identificar qual é a minha função, vou identificar quais são os coeficientes A, B e C. Vou verificar qual é a minha concavidade, se ela está voltada para cima ou se ela está voltada para baixo. A minha função aqui nesse caso é h igual a menos t ao quadrado mais 6t. Aonde nós observamos que o meu coeficiente A vai valer menos 1, o meu coeficiente B vai valer 6 e o meu coeficiente C vai valer 0. Por quê? Vocês podem observar que dentro desta função eu não tenho um número sozinho, que é o que representa o meu coeficiente C. Então, ele diz que esse coeficiente, ele não existe, tá? Então, feito isso, identifiquei os coeficientes, identifiquei a minha função, eu consigo observar, eu consigo identificar qual é a altura máxima. Para isso, vocês terão que fazer o seguinte, vou pôr aqui a resolução para que vocês consigam identificar. O recomendável é que depois da aula vocês tentem novamente fazer esse exercício e verifiquem se a resolução de vocês está correta ou não, tá? Então, para que nós possamos achar a altura máxima, né, que a bola vai atingir, nós temos que fazer aqui, ó, o meu x do vértice. Vamos relembrar a fórmula para cálculo de x do vértice. Eu tenho menos b sobre 2a. Olhando lá a função, nós identificamos que o b vale menos 6 e que o meu a vale menos 1. Substituo os coeficientes pelos valores e vou desenvolver a minha fórmula. Lembrando que, primeiramente, o que nós temos que desenvolver? A multiplicação. Então, eu vou multiplicar o 2 por menos 1, onde nós teremos o resultado menos 2. Copio o menos 6 e efetuo a divisão. Vamos relembrar uma outra propriedade. Toda vez que nós tivermos
divisão, aonde os meus sinais são iguais, o meu resultado sempre será um número positivo. Então, eu já sei que o meu resultado é positivo, faço a divisão do número 6 pelo número 2, aonde eu encontro o número 3. E observo o quê? Que a maior altura atingida aí, né, vai ser após 3 segundos. Então, eu vou ter aí um decorrer de tempo de 3 segundos para que nós possamos descobrir qual é a altura máxima a ser atingida. Terminando assim a resolução da minha questão A. Na questão B, nós pedimos o quê? Qual é essa altura máxima a ser atingida? Para que nós possamos descobrir qual a altura máxima que a bola irá atingir, nós teremos que fazer, aqui no caso, o y do vértice. Eu tenho, na realidade, duas fórmulas de resolução. Ou eu descubro através do meu y do vértice, ou eu descubro substituindo a letra t pelo número 3. Por que substituir pelo número 3? Porque na letra A do nosso exercício, nós descobrimos que para que a bola atinja a altura máxima, terá que ter decorrido 3 segundos. Por isso que eu posso substituir o t por 3. Vamos explicar cada uma das resoluções para que vocês consigam entender. Quando eu aplico aqui o meu y do vértice, eu vou escrever a fórmula menos delta sobre 4a. Nós temos que relembrar lá da fórmula de Bhaskara como que eu calculo o delta. Então, toda vez que eu tiver o delta, eu vou ter que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu substituo os valores que eu descobri de cada um dos coeficientes, calculo o meu delta. Nesse caso, nós podemos verificar que o meu delta foi igual a 36. Então, no lugar deste delta, eu substituo pelo número 36. O meu coeficiente A aqui, ele representa o número menos 1. Aplicando as propriedades matemáticas, nós temos que primeiro transformar aqui o meu denominador em um único número. Então, eu vou multiplicar o 4 por menos 1, aonde nós vamos obter o menos 4. E iremos trabalhar todas as propriedades, ou seja, as regras decinais, que eu já abordei anteriormente. Então, quando eu tenho dois sinais iguais, eu sei que o meu resultado sempre será um número positivo. Quando eu tenho dois sinais diferentes, o meu resultado será negativo. Neste caso do exercício, eu tenho dois sinais iguais, aonde eu tenho como resultado final um número positivo e efetuo a divisão do 36 por 4. Quando nós dividimos o 36 por 4, nós vamos ter como resposta final o número 9. Ou seja, qual é a altura máxima que a bola vai atingir? 9 metros. Essa resolução é utilizando o y do vértice. O outro processo de resolução desta função é substituindo a letra t pelo número 3. Então, nós vamos relembrar a função original, onde nós tínhamos h igual a menos t ao quadrado mais 6t. E no lugar da letra t, nós iremos substituir pelo número 3. Então, nós teremos h de 3 é igual a menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. Quando eu vou resolver essa função, o que eu tenho que lembrar? Quando eu tenho aqui o meu t menos t ao quadrado, o que eu tenho que lembrar? Que o sinal de menos não está sendo elevado ao quadrado, apenas o número 3. Então, eu irei fazer 3 vezes 3, que é igual a 9, e vou conservar meu sinal de negativo. E faço a multiplicação de 6 vezes 3, que é igual a 18. Por que eu separei a função? Porque nós temos que lembrar de uma outra propriedade matemática.
toda vez que eu tenho uma função, eu tenho que lembrar de algumas propriedades da matemática, né, para que eu consiga resolver esta função. Primeiro, eu tenho que resolver as potências, depois a multiplicação ou a divisão e por último a soma ou a subtração. Por isso que eu resolvi primeiro aqui a minha potência e depois a minha multiplicação. No final, eu efetuei a operação menos 9 mais 18. Ou seja, eu gastei 9, eu tenho 18. Vai me restar 9. Então, essas são as duas formas de resolver aí a minha equação e de resolver o exercício letra B, né? Onde eu consiga descobrir qual é a altura máxima atingida pela bola. Dentro desse exercício, né, eu consigo recapitular um pouquinho do que foi abordado dentro do conteúdo de função quadrática ou também chamada de função do segundo grau. Vamos agora ver o que foi trabalhado dentro da nossa aula de hoje, né? Vamos fazer uma retomada um pouquinho do que a gente viu para que vocês consigam relembrar e fazer uma síntese do que foi trabalhado. Então, nós vimos a definição de função do segundo grau. Então, nós sabemos que todos os números reais, eles podem ser utilizados dentro dessa função para que a gente consiga descobrir quais são as suas raízes, qual é a sua concavidade. Então, eu tenho a utilização dos números reais e, principalmente, saber identificar quais são os meus coeficientes A, B e C. Nós vimos a utilização da função do segundo grau no dia a dia, onde eu posso aplicá-la, o porquê da utilização, né? Nós vimos que ela não está restrita unicamente à matemática em si. Eu posso usar ela dentro da física, eu posso usá-la dentro da astronomia, dentro do esporte, como no exercício trabalhado, né? Eu posso usar ela em antenas. Então, foi um pouquinho do que nós trabalhamos. Identificar as raízes. Vamos relembrar, como que eu faço para identificar essas raízes? Eu efetuo a fórmula de Bhaskara. O que são as raízes? São os valores aonde a minha função corta o eixo X. Eu posso ter duas raízes, eu posso ter apenas uma raiz ou eu não posso ter raiz dentro da minha função, tá? A intersecção com o meu eixo Y, que é identificada através do meu coeficiente C, é ele que vai me dizer qual é o ponto exato aonde a minha função vai cortar esse meu eixo Y. E eu tenho o vértice e a concavidade. Nós vimos que para identificar a concavidade, eu vou olhar sempre no meu coeficiente A. Se esse meu coeficiente A for um número positivo, eu vou ter uma concavidade voltada para cima. Se o meu coeficiente A for um número negativo, eu vou ter a concavidade voltada para baixo. E além disso, nós vamos trabalhar o vértice. Quando eu trabalho o vértice, eu não posso esquecer da minha fórmula, né? O x do vértice, eu vou fazer menos b sobre 2a e para y do vértice, eu vou fazer menos delta sobre 4a, tá? Então, essa é a fórmula primordial, ela vai indicar qual é o eixo de simetria da minha parábola e também vai indicar qual é o seu valor de máximo ou mínimo, né? Então, se eu tiver uma parábola voltada com a concavidade para cima, eu tenho um valor de mínimo. Se eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo, eu tenho um valor de máximo. E o conjunto imagem da minha função, né? Que vai depender se eu tenho um valor de máximo ou se eu tenho um valor de mínimo para indicar qual é esse conjunto imagem. Agora, para finalizarmos a aula, eu vou deixar para vocês a indicação de alguns exercícios onde nós poderemos aplicar todo o conhecimento que foi falado dentro dessa aula, todos os conceitos, né? E esses exercícios, eles estão no caderno do aluno.
de vocês. Então, vocês podem resolver, ó, da página 16 a 20, os exercícios de 4 a 11 e na página 21, o exercício 16. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado e por hoje é só.